rapaziada, tudo bem? Tô passando aqui para fazer a análise do pós-jogo do São Paulo. Hoje São Paulo e Goiás, jogo atrasado, né, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo jogou o segundo turno antes do primeiro, né? Que é algo bem complicado, mas o São Paulo conseguiu fazer 6 pontos contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, que é algo, por mais que seja um time fraco, são 6 pontos muito importantes para o São Paulo seguir no Campeonato Brasileiro, porque todo jogo vale 3 pontos, né? Não importa se o jogo é contra o Flamengo ou se o jogo é contra o Goiás. Então é importante ganhar. Bom, a gente ouviu muito esse ano falando, né, que em dezembro tudo volta ao normal. Em dezembro o São Paulo do Diniz é líder do Campeonato Brasileiro. Mas agora falando do jogo, o São Paulo fez um jogo assim, sem sustos, né? Jogou bem o suficiente para ganhar e ganhar com tranquilidade do Goiás. O Goiás deu uma finalização que quase nem levou perigo ao gol do Volpi. O Volpi, mero espectador. Na defesa teve a volta do Arboleda, fez a dupla com o Bruno Alves. O Luan na frente da zaga, que é algo bem importante. Pelas laterais, o Juan Fran e o Reinaldo. Aí jogando mais na frente, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes e a dupla Brenner e Luciano na frente, que estão em uma fase excelente. Aí, começando falando pela volta do Arboleda, né? A zaga titular do Diniz até ano passado, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado era Arboleda e Bruno Alves. Aí o Diniz achou que o problema do São Paulo tá tomando muito gol era a dupla de zaga e trocou por Diego Costa e Léo Pelé. O Diego Costa caiu de rendimento e perdeu posição. O Léo Pelé também não é o titular, aí agora ele também não estava disponível para esse último jogo e o Arboleda virou o titular para o jogo contra o Goiás, algo que fez uma partida muito boa, né? No jogo contra o Goiás ele já tinha feito gol, no jogo contra o Bahia, né, ele já tinha feito gol, e hoje ele foi muito bem de novo. Algo muito importante, né, a volta do Arboleda. A melhor dupla de zaga que o São Paulo tem hoje é sim o Arboleda e o Bruno Alves. O Diego Costa, que começou muito bem, mas que depois deu uma caída, o que é natural, porque por ser um garoto, mas que para o momento que o São Paulo está atravessando, de semifinal de Copa do Brasil e de brigar por título no Campeonato Brasileiro, não é tempo para fazer experiência. Então a dupla de zaga titular do São Paulo tem que ser o Arboleda e o Bruno Alves. Um outro ponto muito importante do São Paulo, da melhora do São Paulo, é o Luan, né? O Luan, que vinha sendo o banco do Tietê no começo do ano, e aí depois de muita insistência da torcida, a torcida o tempo todo falando, tem que colocar o Luan, tira o Tietê, tem que colocar o Luan, tira o Tietê. O Diniz seguiu e fez isso, e realmente o time melhorou muito, né? Uma marcação muito mais forte na frente da zaga do São Paulo. Antes os jogadores entravam tabelando, né, na frente da área. Um exemplo é o jogo contra o River, fizeram um gol de tabela dentro da área, porque o Tietchan não marcava realmente ninguém. Continua não marcando, ele joga em todas as posições, mas consegue ir mal em todas. Mas o Luan, ele dá uma proteção para a zaga muito importante, e fico me perguntando, se com o Luan na zaga, o Luan na volância e o Bruno Alves de zagueiro, se o São Paulo não podia ter passado na Libertadores. Se foi uma insistência do Diniz que tirou o São Paulo da Libertadores e do Campeonato Paulista, né, contra o Mirassol, porque aquele jogo também foi bem atípico, né? O São Paulo não conseguiu marcar o time do Mirassol, talvez com o Luan e o Bruno Alves na zaga. O Bruno Alves que jogou aquele jogo, né? Mas talvez com o Luan na frente da zaga, realmente a história fosse outra. Um outro ponto positivo para mim é o Daniel Alves. O Daniel Alves, que começou mal no São Paulo, né? Muito longe do que a gente esperava, jogando numa posição que não é a dele, mas que ainda assim podia jogar muito mais. Ele melhorou bastante nos últimos jogos, desde o jogo contra o Lanús, os 2 jogos contra o Flamengo. Hoje fez uma boa partida de novo. Realmente é um cara muito importante para o esquema do Diniz. E muito se explica da melhora do São Paulo na melhora do Daniel Alves, né? Porque desde que o Daniel Alves melhorou, o São Paulo ele melhorou bastante também. Conseguiu grandes resultados, avançou na Copa do Brasil e está como líder do Campeonato Brasileiro, que é algo que talvez nem o torcedor mais otimista do São Paulo, depois da derrota contra o Mirassol, esperava, que o São Paulo chegaria agora na metade do Brasileiro sendo líder. Um outro ponto positivo é o Brenner, né? O Brenner, que passou 4 jogos sem marcar. Ele tinha marcado 2 gols contra o Flamengo no Rio, no jogo que foi 2-1 para o São Paulo, e aí marcou gol contra o Goiás no meio da semana, e voltou a marcar hoje contra o Goiás, mas que ele vinha de uma seca de 4 jogos sem fazer gol. Algumas pessoas falando, realmente será que foi só uma fase do Brenner, mas que ele tem um poder de posicionamento muito bom, e hoje fez diferença de novo, números absurdos para o moleque, que não vinha sendo aproveitado por outros técnicos. Então eu acho que isso é sim o mérito do Diniz, porque não foi o Diniz que subiu ele, mas é o Diniz que usa, né?
Antes ele jogava 1, 2 jogos, aí ele ia mal e aí o técnico já tirava e colocava ele faltando 2 minutos para acabar o jogo. E aí é difícil também do cara jogar, né? E ele também mostrava um pouco de sono em campo e realmente com o Diniz ele mostra uma garra muito maior para jogar. Então, o São Paulo, ele, como eu falei, ele conseguiu um resultado muito importante contra o Goiás, porque o Campeonato Brasileiro, o que importa é a regularidade. É mais que obrigação do São Paulo fazer 6 pontos contra o Goiás, como não conseguiu fazer, por exemplo, contra o Vasco, que o São Paulo de 6 pontos contra o Vasco conseguiu fazer 1. Isso é algo que atrapalha muito o São Paulo, mas já podia estar bem na frente. E agora o São Paulo ele assume a liderança do campeonato e tem uma sequência de jogos assim relativamente tranquila, né? Ele tem o Botafogo agora no final de semana, que é um jogo que o São Paulo ele tem sim que ganhar. E o São Paulo ele vai ter 4 jogos em São Paulo, antes de pegar o Grêmio. Ele tem 4 jogos em São Paulo. Ele tem o Botafogo, depois ele tem o Corinthians no Itaquerão, e depois ele tem mais 2 jogos em casa. Então o São Paulo ele realmente pode abrir uma gordura na liderança, o que seria muito importante, principalmente considerando o histórico recente do São Paulo. Mas a minha análise do jogo foi essa, a minha análise da situação atual do São Paulo também foi essa. Quero ver aí o que vocês acham, coloca nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!